Você já imaginou como uma simples atitude pode mudar completamente o rumo da vida de alguém? Em apenas 7 minutos, um gerente arrogante negou comida a um homem sem teto. E mal sabia que aquele homem voltaria para comprar todo o restaurante. O que aconteceu nesse curto espaço de tempo é simplesmente inacreditável. Marcos, com roupas gastas e um semblante marcado pelo cansaço, entrou timidamente no restaurante. Ele estava faminto e, embora não tivesse dinheiro, acreditava que poderia contar com um pouco de empatia. Aproximou-se do balcão e, com voz baixa, pediu ao gerente: "Por favor, eu só preciso de um prato de comida. Não tenho como pagar, mas estou com muita fome." Renato, o gerente, ergueu os olhos com desprezo e riu de forma debochada. "Você acha que comida aqui é de graça? Esse restaurante não é lugar para mendigos." Ele então fez algo que deixou todos no restaurante chocados. Apontou para a porta e, com um tom de voz elevado, gritou: "Saia daqui antes que eu chame a polícia. Não quero que clientes vejam alguém como você estragando o ambiente." Marcos ficou imóvel por um instante, sentindo o peso da humilhação. Alguns clientes riram baixinho, enquanto outros apenas desviaram o olhar, preferindo fingir que não viam a cena. Um silêncio constrangedor tomou conta do local. Renato, satisfeito com a autoridade que exerceu, deu as costas e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Marcos, sem forças para responder, abaixou a cabeça e saiu lentamente pela porta. Na calçada, ele respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Mas o que ele não sabia era que o destino estava prestes a transformar aquela humilhação em uma reviravolta inesquecível. Do lado de fora do restaurante, Marcos sentou-se em um banco de praça. Ele sentia o olhar das pessoas ao seu redor, algumas cheias de indiferença, outras até com uma pitada de nojo. Ele estava acostumado a ser tratado como invisível, mas a humilhação daquele dia parecia diferente. Era como se todas as dores que carregava há meses tivessem sido amplificadas por aquele momento. Marcos começou a refletir sobre sua vida. Ele não nasceu sem teto. Há poucos anos, tinha uma família, um emprego estável e sonhos como qualquer outra pessoa. Porém, a crise econômica e uma série de infortúnios o levaram ao fundo do poço. Ele perdeu o emprego, não conseguiu pagar as contas e, aos poucos, a dignidade foi sendo arrancada junto com tudo que possuía. A fome era apenas mais um lembrete constante do quanto sua vida havia desmoronado. Com a cabeça entre as mãos, ele sussurrou para si mesmo: "Como eu cheguei até aqui? Será que não tenho mais nenhuma chance?" Enquanto tentava reunir forças para seguir em frente, começou a mexer em seus pertences guardados em uma velha sacola. Entre papéis amassados e objetos sem valor, encontrou algo que há dias havia esquecido: um bilhete da loteria. Ele comprou aquele bilhete com as últimas moedas que tinha, quase como uma brincadeira, sem nenhuma expectativa real. Por um momento, Marcos ficou olhando para o bilhete, perdido em pensamentos. Ele sussurrou quase sem acreditar: "Será que?" Um brilho de esperança começou a surgir, algo que ele não sentia há muito tempo. Decidiu que era hora de conferir os números, mesmo que não acreditasse muito na possibilidade. Afinal, o que mais ele tinha a perder? Com o coração batendo forte, ele levantou-se e caminhou em direção à lotérica mais próxima. Sem saber, estava prestes a viver um dos momentos mais marcantes de sua vida. Marcos chegou à lotérica com passos hesitantes, o bilhete amassado firmemente em suas mãos. A fila era pequena, mas para ele parecia uma eternidade. Seu coração batia forte, misturando ansiedade e descrença. Enquanto esperava, começou a imaginar como seria sua vida se aquele bilhete fosse realmente premiado. Porém, logo afastou o pensamento, tentando se proteger de mais uma decepção. Quando chegou sua vez, entregou o bilhete ao atendente. O homem olhou para Marcos por um momento, reparando em sua aparência desgastada.
mas pegou o bilhete sem fazer comentários. Com a mão trêmula, Marcos observava enquanto o atendente digitava os números no sistema. De repente, o atendente parou, arregalou os olhos e olhou novamente para o bilhete, como se quisesse ter certeza do que estava vendo. Ele levantou a cabeça e perguntou: Senhor, o senhor tem ideia do que isso significa? Marcos, confuso, respondeu timidamente: Eu só queria saber se ganhei alguma coisa. O atendente, ainda incrédulo, segurou o bilhete com firmeza e declarou: Você não ganhou alguma coisa, você ganhou o maior prêmio da loteria. Estamos falando de dezenas de milhões de reais. Por um momento, Marcos ficou paralisado. Ele ouviu as palavras, mas parecia que sua mente não conseguia processar o que aquilo significava. O atendente continuou: Você é um milionário, meu amigo. Está aqui no sistema. Tudo confirmado. Este bilhete é seu passaporte para uma vida completamente nova. As pernas de Marcos tremeram e ele precisou se segurar no balcão para não cair. Era uma mistura de emoções que ele não sabia como descrever. Choque, alegria, alívio. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto ele segurava o bilhete como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Ele mal conseguia acreditar que aquele pequeno pedaço de papel tinha tanto poder. Quando saiu da lotérica, o mundo parecia diferente. Marcos respirou fundo e olhou para o céu, como se estivesse agradecendo por uma nova chance. No entanto, em meio à euforia, uma lembrança ainda fresca trouxe um sentimento de determinação. O gerente que o humilhou no restaurante. Marcos sabia exatamente o que fazer com aquele dinheiro. Ele não queria vingança, mas queria mostrar ao mundo que ninguém deve ser subestimado ou tratado com crueldade. Pegou o celular e ligou para um advogado, explicando seu plano. O advogado ouviu tudo com atenção e respondeu: Marcos, eu posso ajudar você a fazer isso acontecer. Vamos transformar essa história em algo inesquecível. Marcos chegou ao restaurante com o mesmo bilhete que o tornara milionário, mas agora acompanhado de um advogado elegante, com um terno impecável e uma pasta cheia de documentos. Seu semblante era sereno, mas seus passos firmes mostravam que ele estava determinado a transformar a humilhação que sofreu em uma poderosa lição. Quando entrou, o ambiente congelou. Renato, o gerente, estava atrás do balcão. Assim que viu Marcos, torceu os lábios em desprezo e murmurou alto o suficiente para os clientes ouvirem: Olha só quem voltou. Eu já não mandei você sair daqui? Ou será que ainda não aprendeu que isso não é lugar para gente como você? Os clientes curiosos começaram a observar a cena. Marcos, no entanto, não respondeu. Ele apenas sorriu levemente e deu um sinal para o advogado, que abriu a pasta e começou a espalhar os documentos sobre o balcão. Renato, confuso, estreitou os olhos e perguntou em tom irônico: O que é isso? Você acha que vai me processar? Boa sorte com os trocados que você deve ter. O advogado, com um tom calmo e profissional, respondeu: Esses são os documentos que confirmam a compra deste restaurante. Meu cliente, Marcos, é o novo proprietário deste estabelecimento. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Renato arregalou os olhos, incrédulo, enquanto pegava os papéis com mãos trêmulas. Ele lia e relia os documentos, tentando encontrar algo que desmentisse o que acabara de ouvir. Mas não havia erro. Marcos, o homem que ele humilhou minutos antes, agora era seu chefe. Isso é algum tipo de piada? Gritou Renato com a voz cheia de desespero. Marcos deu um passo à frente e falou pela primeira vez, com um tom firme, mas sem perder a calma. Não, Renato, não é uma piada. Você me humilhou, me negou dignidade e respeito. Mas como novo dono deste restaurante, quero deixar algo muito claro. Aqui, ninguém será tratado como você me tratou. Renato tentou argumentar, gaguejando. Você não pode fazer isso comigo. Eu só estava seguindo as regras.
Marcos balançou a cabeça lentamente e respondeu: regras? Não existem regras que permitam tratar alguém com crueldade. Como minha primeira decisão como proprietário, estou te demitindo. Aqui não há espaço para preconceito ou desrespeito. Renato ficou paralisado. Ele sabia que não tinha mais saída. Sob olhares de reprovação dos clientes e funcionários, pegou suas coisas e deixou o restaurante em completo silêncio. Com Renato fora do restaurante, Marcos tomou o centro do salão e dirigiu-se aos clientes e funcionários. Ele respirou fundo, sentindo a energia do momento, e começou a falar com uma voz firme, mas carregada de emoção. Este lugar não será apenas um restaurante. Será um símbolo de respeito e dignidade. Hoje, quero fazer uma mudança que mostre o que realmente importa. Tratar todos como seres humanos, sem julgamentos ou preconceitos. Os clientes ouviram com atenção, enquanto os funcionários, antes intimidados pelo comportamento de Renato, agora pareciam aliviados e curiosos sobre o que viria a seguir. Marcos anunciou uma série de mudanças no restaurante. Ele explicou que todos os funcionários teriam melhores condições de trabalho e que seriam capacitados para criar um ambiente acolhedor e respeitoso. Além disso, fez uma proposta ousada para o primeiro dia de sua gestão. Hoje o restaurante vai oferecer refeições gratuitas para qualquer pessoa que estiver precisando. Ninguém mais sairá daqui com fome. A notícia causou burburinho entre os presentes, mas logo o clima mudou para aplausos e expressões de apoio. Algumas pessoas na fila da calçada, que assistiram à cena de longe, entraram hesitantes, perguntando se podiam participar. Marcos as recebeu com um sorriso e gestos calorosos, deixando claro que aquele espaço era para todos. O restaurante, que antes era apenas mais um estabelecimento, tornou-se um local de esperança. Pessoas começaram a compartilhar a história de Marcos nas redes sociais e, rapidamente, o nome do restaurante virou um símbolo de superação e empatia. Marcos sabia que aquele gesto era apenas o começo. Ele decidiu que usaria parte de sua fortuna para investir em iniciativas que ajudassem pessoas em situação de rua, como ele esteve um dia. O restaurante seria apenas o primeiro passo em sua nova missão de vida. Dias após o evento que transformou o restaurante e a vida de Marcos, sua história começou a circular em jornais e redes sociais. Pessoas de todo o país ficaram emocionadas ao saber como ele conseguiu superar a humilhação e transformar um momento de dor em uma poderosa lição de humanidade. Marcos deu uma entrevista para um canal local, onde compartilhou sua visão. Eu não queria vingança. Minha intenção era mostrar que cada pessoa tem valor, independentemente de sua aparência ou condição. Quando fui humilhado, percebi que o problema não era só comigo, mas com a forma como nossa sociedade trata os mais vulneráveis. Isso precisava mudar. A decisão de demitir Renato foi amplamente debatida, enquanto muitos concordaram que ele merecia enfrentar as consequências de suas ações. Marcos revelou que o objetivo não era punição, mas sim um exemplo claro de que respeito é um valor inegociável. Não quero que ninguém passe pelo que eu passei, afirmou. O restaurante agora prosperava não apenas como um local de alimentação, mas como um símbolo de justiça e empatia. Muitas pessoas em situação de vulnerabilidade encontraram ali um refúgio, sendo recebidas com sorrisos e refeições quentes. Renato, por outro lado, enfrentou dificuldades após a demissão. Sem emprego e com sua reputação manchada, ele foi forçado a refletir sobre suas atitudes. Rumores diziam que ele começou a frequentar um centro de ajuda e tentou buscar uma nova perspectiva para a vida. Marcos, ao saber disso, comentou: "Todos merecem uma segunda chance. Espero que ele encontre um caminho melhor." No final, a história de Marcos não era apenas sobre dinheiro ou poder, mas sobre como superar adversidades com dignidade
e usar as oportunidades para fazer o bem. Ele provou que o destino pode ser implacável, mas também pode ser surpreendentemente generoso quando você acredita em algo maior. Se você estivesse no lugar de Marcos, o que faria? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa.